Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 5, os inimigos do cristão. Para a meditação desta quinta-feira, a leitura indicada está em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, para a qual foi dado o título Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Está escrito assim na palavra de Deus: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus amados irmãos, nós estamos falando dos inimigos do cristão, Porque na caminhada cristã, na jornada cristã, nós enfrentamos inimigos, como temos mencionado nesta semana. E aqui o texto destacado para a nossa meditação fala ou menciona, três situações em que nós devemos, como servos de Deus, tomar bastante cuidado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Podemos dizer que as três se referem ao inimigo que nós entendemos como o mundo caído, E ao mesmo tempo se refere também à nossa carne, no sentido de natureza caída também, de natureza pecaminosa. Então, quando se menciona a questão da concupiscência da carne, algumas versões bíblicas procuraram traduzir concupiscência por desejos, desejos carnais. Os desejos carnais, então, são ataques que vêm de dentro para fora, ataques internos, Por conta da natureza pecaminosa do ser humano, é muito comum que a nossa natureza, que está sendo trabalhada, está sendo transformada e precisa, portanto, ser a cada dia crucificada, sente desejos pecaminosos. Então, os comentaristas bíblicos vão entender que a concupiscência da carne, ou seja, os desejos carnais, se referem à impureza sexual, por exemplo, se referem a esse tipo de desejo, aos maus pensamentos, por exemplo, também a interesses egoístas, É a concupiscência da carne que faz, portanto, tendo espaço, faz a gente pecar, E, portanto, devemos lutar, contra a possibilidade de isso se manifestar na prática. Ou seja, é preciso um cuidado diário para que não ocorra, então, a concupiscência da carne. Em segundo lugar, tem a concupiscência dos olhos, que aí já é um ataque de fora para dentro. Os desejos dos olhos são aquelas coisas que nós vemos e que nos atraem para o pecado. Tudo quanto, então, é desejado de forma maldosa, de forma contrária à Bíblia, é aquilo que é chamado de concupiscência dos olhos. O cristão, sem dúvida nenhuma, é alguém que deve se preocupar com aquilo que vê. Não só com aquilo que vê, mas com aquilo que ouve, com aquilo que fala, etc. Mas aqui o foco é a questão do que vê,
E é interessante observar que o apóstolo João, nesse texto, fala que o cristão deve tomar cuidado, deve não amar o que há no mundo, né? E o que há no mundo? Qual é o resumo do que há no mundo? Né? A segunda coisa que ele menciona é a concupiscência dos olhos, né? E nós vivemos em um mundo em que as coisas pecaminosas são feitas de forma atrativa, né? E claro, a gente sabe, o objetivo é fazer as pessoas pecarem, em especial o cristão que está em comunhão com Deus. Então, para que ele perca a comunhão com Deus, é oferecido o pecado aos seus olhos de maneira que essa oferta é aparentemente boa, aparentemente agradável, aparentemente interessante e, portanto, é, isso provoca uma queda pelos desejos dos olhos. Em terceiro lugar, o apóstolo João menciona a soberba da vida. E aí, alguém pode ser tentado a se sentir melhor do que outros, isto é, a se sentir mais importante, mais relevante, mais necessário do que outras pessoas, por conta talvez do seu poder econômico, por conta das suas roupas, por conta das suas posses, por conta da sua inteligência, enfim, é, é o pecado da soberba, né? É o pecado do orgulho mau, né? Daquilo que a Bíblia vai chamar também de jactância, né? Jactanciosos. Aí o cristão tem que ser diferente, né? Tem que agir como Cristo. Cristo era humilde, né? Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor, que é Deus, né? Como diz Filipenses 2, né? O Senhor, sendo em forma de Deus, humilhou-se, né? Tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, certo? Então, Deus, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou. Então, o cristão, a exemplo do Senhor Jesus, precisa, né, e portanto nós precisamos imitá-lo na sua humildade. Então, tomemos cuidado com as coisas que há no mundo, porque a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, né? Nem o que no mundo há. E o que no mundo há é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Tomemos cuidado para que não sejamos enlaçados por este inimigo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.